Oi, eu sou a Lu e hoje eu vou fazer uma variação com aquela jarra que a gente pintou e muita gente gostou. Então eu vou colocar uvas em volta e você vai ver que legal que fica. Essa jarra aqui a gente já pintou com aquele arranjo de margaridas. Hoje eu montei a mesma jarra com arranjo de uvas. E nós vamos começar fazendo essa folha, depois nós vamos começar fazendo as uvas e eu vou mostrar para você como que eu faço. Porque há várias formas de fazer. Então aqui na folha, essa folha, ela é a mesma coisa daquelas outras, que tem luz, tem sombra, tem luz e tem sombra. Eu vou começar com azul marinho e um pouquinho do verde oliva no pincel. Peguei junto, tá? Vou colocar no meio, vou puxar pra lá, que é o lugar da sombra. Azul marinho com azuis e amarelos, vocês já sabem que faz o verde. Ó, coloquei toda a sombra. Agora eu vou colocar a sombra também desse lado de cá. Aqui em volta das uvas, eu quero que fique escuro. Em volta da jarra vai ficar escuro, por quê? Porque esses elementos aqui vão fazer sombra em cima da folha. Então ela precisa ficar mais escura aqui. A pontinha. Por um pouquinho mais aqui. Você viu que é uma folha grande, então eu tô colocando tinta e puxando. Não coloque tinta deixando uma barra. Sempre puxe para fora. Aqui eu vou puxar para dentro. Agora eu vou iluminar. Amarelo ocre. Você coloca, ó, nunca faça reto. Sempre deixe esses crespinhos. Outra coisa, na hora de puxar, você não pode puxar para cá, porque o ponto da folha é esse daqui, ó, é daqui que tá saindo o cabinho. Então, toda essa luz, essas ranhuras que a gente faz, a gente tem que puxar convergindo para esse ponto aqui. Sempre aqui assim, não faça reto. Então, vou pegar um pouco do marfim, você viu que eu tô pegando aleatoriamente. Um pouco do ocre, olha a curva que eu faço. Para isso, vir aqui nesse ponto. Um pouco do marfim. Vou iluminando. O ocre, encontrando com o azul marinho, ele vai fazer um tom de verde. Um verde escuro. Olha como vai ficando. As folhas da parreira, elas são bem rendilhadas aqui. Então, tem que ficar bem recortadinho. Um pouquinho mais de luz aqui. Olha que legal. Você viu que eu não alisei muito. Agora, o lado de cá é a mesma coisa. Pegar um pouquinho do ocre e um pouquinho do marfim. E vou puxar pro lado de cá. Olha a sequência. Luz, sombra, luz, sombra. Então, você pode variar nos tons de folha de parreira, você pode usar qualquer cor, na verdade. Do outro lado, eu vou fazer uma mais queimada, só para você ver como que ela vai sair. Aqui, olha, ficou meio reto. Eu vou aproveitar e vou colocar uma dobrinha. Olha que legal. Viu? Um pouquinho mais de marfim. Se eu quero iluminar bem. Pronto. Esse cacho de uvas, eu vou trabalhar com verde pinheiro, ocre, verde pistache e marfim. Vou fazer uma uva verde, do lado de cá vou fazer uma uva mais roxa, tá? Primeiro, como tudo que a gente faz, a gente deve observar onde que tá a luz e onde que tá a sombra. Para as uvas não ficarem parecendo moedas achatadas, você tem que dar profundidade e isso a gente só consegue com a luz e a sombra. No caso aqui, a nossa sombra vai ser o verde pinheiro. Sempre eu gosto de começar assim, nas uvas que estão por trás.
Por quê? Porque daí eu já vou dando acabamento e já vai ficando pronto, não tenho que voltar depois refazendo, e assim eu não me perco em saber quem que tá por trás e quem que tá por cima. Por exemplo, essa uva aqui, ela tá sozinha nesse canto, por baixo dessas duas. Então eu posso começar por ela. Vou colocar a sombra de verde pinheiro. Depois, veja que essa daqui, ela tá na mesma condição. Então eu vou colocar também um pouquinho de sombra, que é o verde pinheiro. Agora, qual seria a próxima? Essa daqui. Por quê? Porque ela tá por cima daquelas duas, mas por baixo de todas essas três. Então eu posso colocar a sombra. A gente vai definindo o cacho. Essa daqui também, olha, ela tá por cima daquelas duas e tá por trás dessas três. Então eu posso colocar aqui também a sombra. Olha como a gente já vai definindo o cacho. Na mesma posição essa daqui. Olha, ela tá por baixo da jarra, por baixo dessas duas uvas. Aqui a gente tem um caso de uma que tá sozinha. Olha, tem um espaço entre elas. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho de sombra pro lado de cá, assim, ó, meio redondo, tá? Porque ela tá por cima de todo mundo. Essa daqui tá por trás da jarra e por trás dessas duas. Sempre que aparecer um fundinho assim, que a gente não sabe a que uva pertence, você preenche com a cor mais escura. Essa daqui também tá aqui por trás. Então, já vou deixar o escurinho. Num cacho pequeno, você pode ir trabalhando, como eu tô fazendo aqui, todo o cacho. Uma cor, depois a outra, depois a outra. E por fim, a gente ilumina tudo. Então, aqui, e ainda essa uva aqui, que tá meio comprida, mas aqui é um lugar bem escuro, então eu vou colocar a sombra também. Agora, a gente vai passar para a segunda cor, que é o verde pistache. Eu vou colocar mais assim de um lado. Aí você tem que preservar o escuro, tá vendo? Não encha com o pistache inteiro. Você vai colocando o pistache, vou colocar ele, vou eleger um lado, vou colocar sempre pro lado de baixo. E vou deixar um pedacinho. Ó, ele já tá por cima, já é uma luz, né? Mas eu vou colocar ainda um ocre aqui. Assim você pode trabalhar com qualquer cor de uva. Agora eu vou colocar um pouquinho do ocre. Quanto mais reflexo, mais brilho tiver, mais bonito fica. Então, olha o que o ocre faz. Vou jogar o ocre sempre pro lado, eleger o lado de cima. Ele contrabalanceia os verdes. Agora é só preencher. Tome cuidado para que a uva fique redondinha, tá? Cuidado para não deixar ela quadrada, comprida. Agora eu vou dar uma iluminada com marfim. É a última etapa. Então, o marfim eu não vou deixar uma coisa certinha assim. Assim faz parecer moeda. Eu vou colocar o marfim, mas eu vou colocar assim, ó. Você viu que eu dei uma sujada, eu bati o pincel. Ó, uma sujada. Bate o pincel, um pouco de tinta. E não alise muito. Só deixa o contorno marcadinho, depois bate o pincel para dentro. Contorno marcadinho, limpei o pincel para dentro. Contorno marcadinho, limpei o pincel. Aqui é um caso, limpo o pincel, só que eu tenho que fazer um pouquinho de luz do lado de cá também. Não precisa ser muito, mas tem que pôr um pouquinho. Ó, limpando o pincel. Quando você faz essa batidinha, peguei muita tinta, vou dividir aqui em dois.
Se você olhar a uva de verdade quando ela está no cacho, você vai ver uma série de luzes que se refletem e elas não fazem moeda, elas ficam assim, gordinhas. Agora vamos colocar um ponto de luz de branco, sempre do lado que você está vendo que a luz está chegando. Nesse caso aqui, vem de cá. Então, eu estou usando o mesmo pincel, ó, é um pontinho, uma sujeirinha. Nessa daqui, eu vou colocar um pontinho do lado de cá também, porque ela tá inteira. Ponto, 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 ponto. O ponto tem que ficar mais ou menos parelho, tá? Não pode ficar um comprido, um achatado. Pronto, cacho de uvas verdes. Nesse cacho de uvas, eu vou usar o azul marinho para sombra, o violeta cobalto para segunda cor e vou usar o azul caribe e o branco para iluminar. Seguindo o mesmo modelo, vou começar pelas uvas que estão por trás, sempre aquelas que são independentes, que estão para fora. Olha essa daqui, ela tá por trás dessas duas, dessas três, e do lado de cá, independente. Então, eu coloco a sombra de azul marinho. Essa daqui já posso pôr também, porque olha, eu fecho aqui, esse lado ela tá por cima e esse lado ela tá independente, para fora. Agora, eu já posso até colocar nessa. Aqui a gente tem um triângulo que vai ficar escurinho, que a uva não pode ter essa ponta, mas esse lado de baixo eu já posso colocar também. Ó, por que que eu não venho aqui? Porque desse lado ela tá por cima dessas duas, então eu vou colocar outra cor. Essa daqui também, mais escura, porque tá por trás, por baixo. Essa daqui também. Então, a lógica é sempre essa. Pegue aquelas que estão pra fora. Nunca faça essa daqui primeiro, porque ela tá bem no meio, ela tá por cima de todas estas. Então, essas aqui já tem que estar meio prontas para você poder colocar essa daqui por cima. Eu gosto de, às vezes, explicar a mesma coisa de formas diferentes. Então, se você não conseguiu entender aquilo que eu tô dizendo, você pode me dar um retorno, que eu posso voltar e mostrar para você, de repente, de uma outra forma, que você vai entender. Agora eu vou pegar o violeta cobalto, tá? E vou terminar a uva. Coloco e dou uma misturadinha no azul. Nunca deixe dividido, não pode. Essa parte, como você já definiu toda a área de luz, essa parte é mais fácil. Perca um pouquinho de tempo na hora que você começa para colocar a sombra, porque se você colocar a sombra certinha, com certeza o teu cacho de uvas vai ficar bonito, vai ter luz e sombra definidas e vai ter uma lógica. Que a gente vê às vezes cacho de uva que não tem lógica nenhuma. A pessoa vai colocando tinta, luz e sombra, às vezes a que está embaixo está mais clara, a que está por cima está mais escura, e no real não é assim. A gente tem que respeitar o nosso mundo físico e tem algumas regras que nunca vão ser quebradas. O que está por trás sempre vai levar a sombra. Pronto, já está definido. Agora eu vou com a terceira cor, que é o azul. E vou repetir o que a gente fez ali com o marfim. Eu vou pegar o azul, vou colocar ali e vou dar uma amassadinha de pincel. Ó, coloco o azul e uma amassadinha de pincel. Coloco na borda e amasso. Coloco na borda e dou uma batidinha mesmo. É para ficar irregular. Ali, na bordinha. Limpa o pincel. Treine um pouco essa batidinha de pincel, porque às vezes parece que é fácil, mas não é tão fácil.
Você não pode invadir toda a área. E o azul, ele meio que some, apesar de ficar manchadinho, mas ele meio que some ali no redondo. Por que eu gosto que as outras já estejam prontas? Porque daí eu posso fazer essa linha, e quando eu termino, o de baixo tá pronto e não tenho que retocar. Já pensou se eu estivesse fazendo essa daqui? Tá, aí eu tivesse que voltar nessa. Vamos voltar aqui. Aí eu vou colocar o azul. Daí eu passo uma ponta dessa por cima daquela. Isso já estraga o trabalho. Para um bom observador, ele vai ver que você fez essa por cima. Você pode variar os tons. Você pode usar carmim, você pode usar o próprio vermelho, você pode usar os tons de violeta que a gente tem. Sempre vai ter um resultado bonito se trabalhar a luz e sombra direitinho. Agora eu vou pegar esse branco e vou colocar só um pouquinho. Eu quero um brilho maior aqui nessas uvas. Só um pouquinho na borda. Na borda, ó. E limpo o pincel de leve pra dentro. Nesse ponto, se você alisar muito, você pode estragar tudo que você já fez. Mas o ideal mesmo é você treinar. Pegue um pano de prato, risque cachos de uvas e treine. Treine com várias cores, para não ficar monótono o seu treinamento. Agora só ficou faltando também aquele ponto de branco puro. Eu já tô colocando. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Pronto. Essa folha aqui, ela tá dobrada. Então, o que a gente faz? A gente deixa a parte de trás mais escura. Lembra que a gente tá usando o verde, o azul marinho, o ocre, que vai fazer um tom de verde. O espaço aqui é pequeno, mas você tem que deixar ele bem escuro. Agora eu vou pegar um pouquinho do pistache, um pouquinho do marfim e vou puxar umas bordinhas. Uma coisa bem irregular, tá? Mas eu vou marcar a borda. Agora nesse lado aqui a gente vai repetir a mesma coisa. Verde de ocre com azul marinho. Essa parte, olha, tem que ir pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ó, você vai virando o pincel. Não faça reto, tá? Parte de baixo escurinha. Limpei o pincel. Agora eu vou pegar de novo. Você pode pegar o ocre, o pistache, o marfim. E vou fazer o mesmo movimento que eu fiz aqui, ali dentro. E você vai ter uma folha dobrada. Olha. Nunca cruze essa linha. Se você vem com esse clarinho aqui, ó, não pode fazer isso. Porque essas linhas estão assim. Então, respeita a linha, a nervura da folha. Não vamos esquecer também que se você errar, você pode passar o pincel em cima e limpar. Então, não é para desanimar. Você pode fazer essas folhas com tons de verde mesmo. Verde pântano, com pistache, vai ficar bonito. Essa folha aqui a gente vai proceder da mesma forma que aquela. Você viu que a gente tem uma área de sombra e uma área de luz. Essa folha subiu um pouquinho em cima da jarra. Então, ali a gente vai iluminar. Tô começando com azul marinho. E vou puxar o azul marinho pra lá. Porque eu quero que aqui fique escuro. Agora, eu vou pegar esse mesmo azul marinho e vou puxar essa ponta aqui. Só na ponta, que você viu que aqui a gente tem as uvas com azul marinho. Então, é bom colocar um outro tom.
Então aqui eu vou pegar um pouquinho do pistache junto, já, do ocre, eu já vou deixar um pouco mais esverdeado. Limpei aqui, peguei a cor errada. Ocre com pistache. Aqui, ó, vou fazer todo esse crespinho, giro o pincel pra lá. Um pouquinho mais escuro aqui. Olha como eu tô colocando a cor. É tudo misturado. Agora eu vou iluminar com o marfim e um pouquinho do pistache. Vou colocar aqui dentro. Vou puxar pra fora. Seguindo a orientação da forma da folha. Olha, pra cá, e vem arredondando, girando o pincel, até chegar nessa ponta aqui. Daí você já sabe como fazer. Mesma coisa do lado de lá. Vou pegar o marfim com pistache, que eu quero que fique bem claro aqui nessa parte. E vou seguir como se estivesse seguindo a nervura da folha. Se esqueça de deixar crespo ali. Dedinho aqui. Ali, acho que confundi um pouco verde com verde. Então, eu vou deixar um pouquinho mais amarelo. Um pouquinho mais de ocre. E umas pinceladas de marfim sem alisar muito. Você pode iluminar com branco também, se você quiser. Pronto. Agora, esses cabinhos, eu vou usar o mesmo pincel. Vou colocar nos cabinhos todos tinta sépia, aí vou iluminar com um pouquinho do marfim. Agora eu pego a tinta de ladinho, eu coloco essa tinta com o pincel deitadinho. Quero iluminar nessa posição, o lado de cima. Aí dou uma puxadinha de leve, deixando parecer redondinho. São leves toques. Aqui vou iluminar desse lado. Aqui vou fazer um corte com o pincel com a luz pra cima, aqui embaixo. E iluminando ali. Essas gavinhas, esses risquinhos redondinhos, com o pincel zero, com a tinta sépia. Faça com o pincel bem de pé. Você pode deixar a tinta um pouquinho mais líquida, com umas gotinhas de água, que fica mais fácil trabalhar com o pincel filete. Mas também não tem que ficar tão certinho. Isso daqui pode ficar crespo, ele pode ficar meio arrebentado, não tem problema. Contanto que pareça natural. É melhor um pouquinho mais grosso e mais irregular do que muito fininho e muito desenhado. E daí não parece natural. O fundo tá molhado, não vou fazer agora. Mas o fundo você já me viu fazendo naquela outra jarra, naquela primeira jarra no vídeo extra que eu fiz, que tinha uvas, era um outro desenho, mas tinha uvas, e eu ensinei a fazer um fundo colorido com a água e aqui embaixo uma base com um pouquinho de sépia. Assim como nós fizemos hoje, você pode fazer com qualquer desenho. Pegue uma base
aplique uma outra figura do lado e você vai ter uma variação. Assim, de um risco você pode fazer vários. Aproveite a dica!